Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Eu tô com saudade de vocês, hein? Heavy metal? Maravilha. Bom, infelizmente a gente se encontra num momento meio complicado, né? Mas a gente não pode deixar as coisas ficarem para trás. Principalmente o que diz respeito ao ensino, ao estudo. Então a gente estava tentando enviar aí atividades para vocês no plural, só que agora a gente já vai começar a agredir um pouco mais. Como a gente não sabe por quanto tempo vai se estender essa suspensão das aulas, eu vou começar a trabalhar com conteúdos que a gente não viu ainda. E vou começar hoje com as aulas 8 e 9 da apostila 1, setor B, que fala sobre distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica é um assunto que boa parte de vocês já viram. Vocês já estudaram isso no ensino fundamental, oitavo e nono ano. Só que eu vou colocar aqui como se a gente nunca tivesse visto, porque a gente esquece, e tem gente aí da turma que não teve a oportunidade de analisar esse conceito ainda. Então a gente vai trabalhar juntos aqui, tá? Beleza, vamos começar aqui então. Bom, o que a gente já viu? Só para fazer um vínculo com aquilo que a gente já estava vendo. Nós vimos nas nossas últimas aulas presenciais o modelo atômico de Bohr. E é extremamente importante que a gente lembre algumas características desse modelo para a gente entender o que a gente vai enfrentar na distribuição eletrônica. O que propunha o modelo atômico de Bohr? Ele pegava o modelo de Rutherford, que falava que o átomo tinha um núcleo pequeno, maciço, positivo, e ao redor desse núcleo é onde a gente encontrava partículas que ficavam girando o tempo inteiro, que eram os elétrons, era a eletrosfera. O modelo atômico de Bohr tenta explicar melhor o que acontece na eletrosfera, porque o Rutherford não entendeu muito bem o comportamento dos elétrons. Só sabia onde eles estavam, mas não sabia o comportamento dessas partículas. Bom, então o que propõe o modelo de Bohr? Que realmente o átomo tem um núcleo pequeno, positivo, e ao redor do átomo ficam girando aqui os elétrons. Só que, para o Bohr, esses elétrons estão separados ou distribuídos em níveis de energia, que a gente chama de camadas. Hoje em dia, empiricamente, né, com todos os elementos que a gente já conhece, a gente sabe que existem 7 níveis de energia, ou seja, 7 camadas eletrônicas. Quando eu falo de camadas eletrônicas, eu uso as letras, lembra? Letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P e Q. Quando eu falo de níveis de energia, eu uso os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso não significa que todos os átomos vão ter todas as 7 camadas. O número de camadas vai depender da quantidade de elétrons que eu preciso distribuir nas mesmas. Então, cada átomo, cada elemento vai ter o seu número de camadas específico. Beleza. O importante lembrar é que essas camadas, elas seguem aqui uma ordem crescente de energia. Quanto mais próxima do núcleo, menos energética é a minha camada. Ou seja, ela incorpora os elétrons que têm menos energia. Quanto mais afastada do núcleo, mais energética é a minha camada. Ou seja, ela engloba os elétrons que têm muito mais energia. Então tem uma ordem de energia distribuindo os elétrons. É uma ordem de energia. Por isso que na hora de pensar em distribuição eletrônica, a gente tem que pensar em duas coisas. Quantos elétrons eu posso colocar em determinada camada e qual é a energia desse elétron para eu saber se realmente ele pertence àquela camada. Maravilha? A gente vai lembrar como que a gente resolve esse problema. Bom, então, ao redor do núcleo existem as 7 camadas, ou 7 níveis de energia, e os elétrons, que são esses pontinhos vermelhos, estão distribuídos ali de acordo com a sua quantidade de energia. Bom, para a gente entender sobre a distribuição eletrônica, o que é importante a gente saber? Cada camada ou cada nível de energia, não importa qual dos termos que eu use, tem um número máximo de elétrons que ela comporta. Então é como se fosse um guarda-roupa. Você não consegue guardar tudo em um guarda-roupa. Existe um limite, um espaço. Por exemplo, a camada K, que é o primeiro nível de energia, armazena apenas 2 elétrons no máximo. Pode armazenar 1? Pode. Pode armazenar 2? Pode. Mas pode armazenar 3? Não. Então ela armazena no máximo 2. E aqui está a quantidade máxima de elétrons para cada uma das camadas. Tudo isso aqui a gente determinou experimentalmente, empiricamente. Então camada K, 2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q, 8. Lembrando que alguns autores consideram que a camada Q ainda guarda no máximo 2 elétrons, mas isso não cabe mais, tá?
Os elementos que foram descobertos no final de 2016 exigem que a camada Q tenha 8 elétrons, no máximo. Então a gente já atualizou isso daí, tá bom? Bom, só que todo guarda-roupa, ele tem compartimentos. Toda camada tem subdivisões, que seriam as subcamadas, mas que a gente chama de subníveis, porque camada e nível é a mesma coisa. As camadas podem ser divididas em até 4 tipos de compartimentos diferentes, ou 4 subníveis diferentes. Os subníveis que a gente conhece, ou as subdivisões das camadas, são o subnível S, P, D e F. É importantíssimo que eu guarde essa sequência. Eu sempre começo a subdividir uma camada pelo subnível S. Depois eu faço uso do subnível P, se eu precisar eu uso o subnível D e por último o F. Eu não posso alterar essa sequência. A gente até faz uma brincadeira, lembra? Sopa de feijão. Começa com S, depois o P, o D e por último o F. E assim como as camadas, os subníveis, os subcompartimentos, né, as divisões das camadas também têm o máximo de elétrons que eles comportam. Por exemplo, o subnível S ele armazena no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6, o D, 10 e o F, 14. A título de curiosidade, esses nomes saíram de palavras em inglês aqui. O subnível S representa a palavra sharp, o P, principal, o D, diffuse e o F, fundamental. Mas não tem muito sentido a gente ficar decorando isso daqui não. Só a abreviação mesmo e a quantidade máxima de elétrons. Bom, anotação, como que a gente vai representar um subnível que está dentro de uma determinada camada ou nível? Bom, a notação que a gente usa é essa daqui. Eu coloco sempre um número que representa um nível de energia ou a camada que pertence a esse subnível. O X é o subnível que eu estou representando, então no lugar do X vão vir as letras S, P, D ou F, dependendo do subnível que eu quero representar. E aqui em cima vem um númerozinho que é o número de elétrons que tem naquele subnível naquele momento. A gente conhece o número de elétrons máximo de cada subnível. 2, 6, 10 e 14. S, P, D e F. Só que não precisa ter exatamente o máximo de elétrons. Um subnível como D, que armazena 10 elétrons, poderia armazenar 8. Poderia armazenar 6, 5, qualquer valor abaixo de 10. Então o 10 é um ponto de referência apenas. Então eu preciso saber quantos elétrons tem realmente naquele subnível naquele momento. E a gente coloca o númerozinho aqui em cima. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. O que significa 4P3? Significa que eu tenho um subnível que está na 4ª camada ou no 4º nível de energia. O subnível é o subnível P. É o subnível P, então não é o S, não é o D, não é o F, é o subnível P. E quantos elétrons ele está armazenando nesse momento? Bom, nesse momento ele está armazenando 3 elétrons. Ah, mas o subnível P não armazena 6? Não, o subnível P pode armazenar até 6. Mas qualquer quantidade inferior ele também armazena. Então se você tem uma caixa que é possível guardar dentro dessa caixa 6 bolas de futebol, significa que você consegue guardar dentro dessa caixa 3 bolas de futebol. Mas você não consegue guardar 7. Tudo bem? Então, por isso que é importante colocar quantos elétrons ele tem ali. Não vai ser sempre o máximo. Maravilha. Bom, e aí a gente vai dividir todas as 7 camadas em subníveis, usando um raciocínio lógico. Olha, a camada K, que é o primeiro nível, ela não precisa armazenar no máximo 2 elétrons. E o subnível S, ele não armazena coincidentemente 2 elétrons? Então a camada K precisa apenas do subnível S. Mas para indicar que esse subnível S, que armazena 2 elétrons, pertence à camada K, eu coloco aqui o número da camada, o número 1. Bom, vamos para a segunda camada, que é o segundo nível, L. Ela tem que armazenar 8 elétrons. Isso significa que apenas o subnível S não daria conta. O subnível S armazena apenas 2. Então eu vou ter que pegar o subnível S e o subnível P, porque o subnível S com 2 e o subnível P com um máximo de 6 totaliza quantos elétrons? 8. Então 2 com 6 daria 8. Só que eu preciso indicar que esse subnível S e esse subnível P pertence à segunda camada. Então a gente coloca o número 2 antes. E aí a gente vai fazendo isso para todas as camadas. Vamos pular algumas aqui, ó. Vamos pegar uma aleatória. A 5ª camada, a camada O. Quantos elétrons ela tem que armazenar? 32. Se eu pegar o primeiro subnível, sempre na ordem, S, P, D, F. Se eu pegar o primeiro subnível, que é o S,
ele vai armazenar apenas 2. Só que a camada tem que armazenar 32. Então o subnível S armazena 2, só que ainda falta espaço para mais 30. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Como que a gente resolve isso? Eu coloco o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível S com as quantidades máximas que cada subnível consegue armazenar. E olha que milagre químico. Se eu somar 2 do S, 6 do P, 10 do D e 14 do F, totalizam quantos elétrons? Os 32. Então esses subníveis vão tentar subdividir as camadas em compartimentos menores, só que cada um desses compartimentos já tem um tamanho pré-definido. Então o compartimento S, 2 elétrons, o compartimento P, 6 elétrons, até o F, tá bom? Então a gente vê qual é a necessidade de cada camada na hora que a gente transforma a divisão aqui em subníveis. Bom, por que eu fiz tudo isso daqui? Porque a partir daqui a gente cria o famoso diagrama de Linus-Pauling. Esse químico conseguiu colocar todos esses subníveis em ordem crescente de energia, do subnível que tem menos energia até o subnível que tem mais energia. E se eu seguir essa ordem crescente de energia, eu vou estar seguindo a ordem de distribuição dos próprios elétrons. Lembra que os elétrons não estão distribuídos em camadas? E as camadas não estão divididas ou distribuídas em ordem crescente de energia? Então eu vou estar resolvendo todo o problema. Eu vou estar respeitando o máximo de elétrons de cada camada e respeitando a energia. Ah, mas como que fica essa ordem de energia? Bom, não é tão simples. Ele traçou aqui algumas retas. Essas retas têm inclinação de 45 graus, são todas paralelas, e aí cada uma dessas retas vai passando aqui por cima de alguns subníveis. Na hora de distribuir os meus elétrons, eu tenho que seguir a ordem que essas retas propõem. Ou seja, eu começo olhando sempre a primeira reta, começa do começo dela, parece redundante, mas tem que começar aqui da bundinha em direção à seta, a ponta dela. Então eu começo daqui, vou descendo e o primeiro subnível que eu encontro é o 1s2. É o subnível S que armazena 2 elétrons no máximo e pertence à primeira camada. Esse é o primeiro subnível, portanto ele é o que tem menos energia. Por isso que eu coloquei ele primeiro aqui, ó. Aqui eu já coloquei os subníveis todos em ordem crescente de energia. Bom, vamos continuar aqui, ó. A próxima reta é essa daqui. Eu começo aqui, vou descendo e o próximo subnível que eu vejo é o 2s2. Por isso que depois do 1s2 vem o 2s2. Maravilha! Terminei a reta, vou para a terceira. A terceira reta começa aqui, eu vou descendo, o primeiro subnível que eu vejo é o 2p6. Aqui, ó, 2p6. Só que ela tem mais um subnível aqui, ó. Então eu vou descendo, 3s2. 3s2. Maravilha! Terminei essa minha terceira reta, vou para a próxima, para a quarta. Começo aqui. Nunca faz o contrário, tem que seguir a orientação da seta. Eu começo aqui e vou descendo. 3d10, olha lá, 3d10, 4p6, 5s2. Aqui eu tinha pulado essa reta aqui, né? Mas vamos voltar. 2p6, 3s2. Aí vem para cá. 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Aí vai para a próxima. 3d10, 4p6, 5s2. 3d10, 4p6, 5s2. E aí eu vou varrendo cada uma dessas retas até chegar no último subnível, que é o 7p6. Então assim, eu numerei todos, ou coloquei em ordem, todos os subníveis que a gente conhece hoje, em ordem crescente de energia. Mas não significa que em todos os exercícios vocês vão usar exatamente todos os subníveis. Não tem necessidade disso. Vocês vão ir andando de acordo com a distribuição proposta pelo diagrama, de acordo com o número de elétrons que cada elemento tem. Então tem elemento que eu vou precisar só dos primeiros subníveis aqui e já totalizo os seus elétrons. Tem elemento que tem tanto elétron que eu vou ter que andar muito aqui na distribuição para distribuir todos. Mas o mais importante é que, se a gente perceber, mesmo distribuindo em subníveis, eu indiretamente estou distribuindo em níveis ou camadas. Por quê, professor? Cada subnível não está vinculado a uma camada? Por exemplo, esse subnível S não pertence à terceira camada? Então os elétrons que estão aqui estão na terceira camada. Esses elétrons aqui do subnível P também não estão na terceira camada? Então eu sei quantos elétrons eu vou ter em cada uma das camadas. Beleza. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Vamos pegar o elemento potássio, tem número atômico 19, a gente sabe que se é um átomo, se tem número atômico 19, é porque ele tem 19
prótons. E se é um átomo, ele é eletricamente neutro. Então, se ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons. Tudo que tem de partícula positiva tem de partícula negativa. Maravilha. Então, se ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons, e eu preciso distribuir esses 19 elétrons nas camadas. Tem que saber quanto que cada camada aguenta de elétron e qual é a energia de cada um deles. Então, vamos lá. Vou pegar o diagrama aqui. Está aqui o meu diagrama. E vou começar a fazer a distribuição, mirando qual o valor final? 19. No final, eu tenho que ter distribuído exatamente 19 elétrons. Não 20, nem 18. 19. Tudo bem, então vamos lá. Começamos com a primeira reta. Qual que é o primeiro subnível? 1s2. Então, 1s2. Bom, por enquanto, eu só tenho 2 elétrons distribuídos e eles estão na primeira camada. Ainda falta muito para chegar em 19. Então, vamos continuar. Vou para a próxima reta. Na próxima reta, eu tenho subnível 2s2. Agora, eu já tenho um total de 4 elétrons. 2 aqui e 2 aqui. Inclusive, eu sei em quais camadas eles estão. Então, tem 4, mas vou continuar porque eu tenho que parar com 19. Então, vou para a próxima reta. Na próxima reta, o primeiro subnível que eu encontro é o 2p6. Só que ela continua aqui, ó. Então, eu vou continuando até terminar a reta. O próximo subnível é o 3s2. Quantos elétrons eu tenho até agora? Vamos respirar aqui, porque senão a gente extrapola. Eu tenho 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, eu preciso continuar até chegar em 19. Então, vamos para a próxima reta. Aí, tá vendo? A gente vai avançando de acordo com a necessidade do meu elemento químico. Só que agora, cuidado, hein? Já tinha 12. Aí eu peguei o 3p6, que cabe mais 6. 12 com 6 já deu 18. E eu tenho que parar em 19. O próximo subnível seria o 4s2. Só que se eu colocar 4s2 aqui, o total vai dar quantos? 20. E eu não posso ter 20, eu tenho que ter 19. Ah, mas o subnível S tem que ter 2. Não. Ele tem que ter, no máximo, 2. Mas eu posso fazer com que ele fique com quantos? Com apenas 1. Pronto. O subnível S armazena 2, mas no meu exercício eu precisei que ele guardasse apenas 1. E aí o total é 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 1, 19. Maravilha! Distribuí todos os elétrons. Perceba que eu fiz a distribuição em subníveis. Agora eu quero saber quantos elétrons tem em cada camada, em níveis. Vamos ver como que fica isso. Olha lá, essa é a observação, né? A gente não precisa ter o último subnível completo, porque eu preciso terminar com o número de elétrons que o elemento tem. Bom, transferindo para as camadas. Esse subnível pertence a qual camada? Pertence à primeira. Então vamos já separar os subníveis aí. Primeira camada. Aí, ó, camada K ficou com quantos elétrons? Com 2. Esse subnível e esse, os dois pertencem à segunda camada. Então eu vou juntar tudo e ver quantos elétrons no total eu tenho na segunda camada. 2 aqui com 6 aqui, eu tenho quantos elétrons na próxima camada? Tenho 8. Então, 2 subníveis da segunda camada, camada L, 8 elétrons. Maravilha! Esse subnível pertence à terceira e esse subnível também pertence à terceira. Então eu vou juntar os dois para ver quantos elétrons no total eu tenho na terceira camada. Olha lá, camada M, que é a terceira, com 8. Esse é o único subnível que pertence à quarta camada. Então minha quarta camada apareceu só aqui, com 1 elétron apenas. Olha que legal. 2 elétrons aqui com 8, 10. Com 8, 18. Mais 1, 19. Então, não pode confrontar uma coisa com a outra. O que eu já descobri com a distribuição em subníveis, eu tenho só que confirmar com a distribuição em níveis. Então as duas trabalham juntas. Tudo bem? Então tá aí um exemplo tranquilo. Importantíssimo, a gente vai precisar disso nos exercícios. 2 definições aqui que são fáceis, mas o pessoal sempre confunde. E a gente não vai fazer isso. Subnível mais energético. O diagrama não propõe uma ordem crescente de energia para os subníveis? Então, o primeiro subnível é o que menos tem energia, depois o próximo tem um pouquinho mais, o próximo tem um pouquinho mais, aí vai. Então, o último subnível que eu escrevi na minha distribuição é o que tem mais energia. Portanto, o subnível mais energético, ou subnível com mais energia, é o último subnível de uma distribuição eletrônica. É o subnível, no meu exemplo anterior aqui, ó, é o subnível 4S1, porque foi o último subnível que eu escrevi. Então, é o subnível mais energético. Maravilha.
O que mais que a gente precisa saber, professor? Camada de valência. Camada de valência não é o último subnível. Primeiro que camada nem é subnível, é camada. Então aqui sim eu estou falando de subnível, aqui não. Camada de valência é a última camada, é a maior camada. E não precisa necessariamente ser o maior subnível. São coisas diferentes. Então, subnível mais energético é uma coisa, camada de valência é outra. A maior camada nesse nosso exemplo é a quarta. Não tem nenhum subnível em uma camada maior que a quarta. E aí, coincidentemente, o subnível mais energético, que é o 4S1, pertence à camada de valência, que é a 4, que é a maior camada, tá bom? Só que isso nem sempre vai acontecer. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu fiz aqui a distribuição eletrônica do césio. É um elemento que tem 58 prótons, portanto 58 elétrons. Por isso que a distribuição eletrônica dele ficou grandona, ó. Usei um montão dos subníveis lá do diagrama. Eu parei a minha distribuição em 4F2. Lembra que o F podia armazenar até 14? Ó, aqui eu precisei de 2 para totalizar os 58. Maravilha. Eu parei a distribuição em 4F2. Esse é o último subnível, portanto é o subnível mais energético. Agora, qual é a camada de valência? Quando eu vou analisando cada uma das camadas que apareceram nessa distribuição, eu percebo que o maior valor de camada que eu encontro é para esse subnível, porque ele está em qual camada? Na 6. Então não tem nenhum outro subnível que tenha uma camada maior do que essa. Então a maior camada que eu encontrei para essa distribuição não foi a 4, foi a 6. É que infelizmente na hora de distribuir os elétrons em subníveis, os subníveis que pertencem a camadas diferentes às vezes se embaralham. E é comum acontecer de um subnível da 6ª camada aparecer antes de um subnível da 4ª. Então fica meio confuso. Mas lembre-se que esse diagrama de distribuição está preocupado com a ordem de energia e não com a ordem das camadas. Por isso que aqui a maior camada, a camada de valência, é a 6ª, só que o subnível de maior energia, que é o 4F2, pertence a outra camada que não a camada de valência. Então são coisas diferentes, tudo bem? Beleza. E para os íons? Como que a gente faz distribuição para um íon? Lembra que o íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétron, por isso adquiriu carga positiva ou carga negativa. Maravilha. Como que eu faço? Bom, professor, eu vou lá e tiro ou coloco os elétrons e faço a distribuição para um número atualizado de elétrons? Não. Vocês não vão fazer isso, porque senão vocês vão errar. Como que a gente vai resolver o problema de distribuição eletrônica para os íons? É simples. Vocês primeiro vão fazer a distribuição eletrônica como se não existisse carga nenhuma. Como se não tivesse perdido nem ganhado elétron. Ou seja, como se o número de prótons fosse realmente igual ao número de elétrons. Eu vou simplesmente ignorar a carga, tá bom? Depois que eu fiz a distribuição do elemento como se ele fosse um átomo, como se ele não fosse um íon, aí eu penso nele como um íon. Num segundo momento, você vai retirar ou colocar elétrons na camada de valência. Cuidado que a camada de valência é a última camada, não é necessariamente o último subnível. Acabamos de ver um exemplo em que o último subnível pertencia à 4ª camada, mas a camada de valência era a 6ª. Lá no meinho tinha a 6ª camada, tudo bem? Então cuidado com isso. Para a gente não confundir essas coisas, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Olha só o primeiro exemplo. O sódio. No estado fundamental, o que é o estado fundamental? É quando ele é um átomo, é quando ele é eletricamente neutro, ou seja, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. No seu estado fundamental, ele tem 11 prótons, portanto 11 elétrons. Se eu fizer a distribuição seguindo o diagrama de Linus, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, um total de 11 elétrons. Só que ele tem a capacidade de se transformar num íon com carga mais 1. Ou seja, ele consegue perder um elétron. Só que esse elétron tem que sair sempre da camada de valência. A camada de valência é a maior camada. Então esquece o último subnível. Olha quem tem a maior camada. Aqui é camada 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então aqui, coincidentemente, o último subnível pertence à última camada. Eu não tenho que fazer esse cara perder um elétron, então simplesmente eu venho e ignoro esse único elétron que tem na última camada. Eu apago essa última camada. E aí a distribuição passa a ser 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, era a distribuição de cima com um elétron a menos. Só que eu tomei cuidado de tirar um elétron da camada de valência.
Aqui coincidiu de ser o subnível mais energético. Mas para ver que nem sempre acontece isso, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Olha o ferro. O ferro no seu estado fundamental tem 26 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, a distribuição termina em 3d6. Maravilha, tudo bem. O ferro consegue perder 2 elétrons da camada de valência e se transformar no Fe mais 2. É o cátion ferroso, Fe mais 2. E aí, se ele perde 2 elétrons, eu vou tirar esses 2 elétrons da onde? Do último subnível? Não. Eu vou tirar esses 2 elétrons da camada de valência. Quando eu analiso a distribuição eletrônica do Fe, infelizmente, nesse caso, o meu último subnível, que é o 3d6, ele pertence à terceira camada. Mas antes dele tem um subnível 4s2 que está na quarta camada, que é uma camada maior. Portanto, a camada de valência, a última camada do ferro, não é a terceira, é a quarta. E eu tenho que tirar os elétrons da camada de valência. Então eu não mexo no 3d6, apesar de ser o último subnível, e na hora de retirar os 2 elétrons, eu simplesmente retiro os 2 elétrons da quarta camada. Nesse caso, a minha quarta camada tem exatamente 2 elétrons. Então eu vou simplesmente ignorar o subnível 4s2 e vou reescrever a distribuição sem ele. Então o Fe mais 2 é o Fe sem a última camada, sem os 2 elétrons da última camada. Então, inclusive o último subnível continua o mesmo, hein? Maravilha. Mas existe também o Fe mais 3. E se eu tiver que tirar 3 elétrons do ferro? É simples, pessoal. Eu vou pegar a distribuição do átomo, então a gente parte sempre da distribuição do átomo neutro, como se não existisse carga nenhuma, que é essa daqui, e agora eu preciso tirar 3 elétrons da camada de valência. Bom, a minha camada de valência é a quarta, mas ela só tem 2. Bom, tira esses 2 elétrons da camada de valência. Só que ainda falta arrancar 1. E de onde eu vou tirar esse único elétron que está faltando? Ora, quando eu tirei os 2 elétrons da última camada, que é a camada 4, ela não existe mais, porque ela só tinha 2 elétrons, então ela desapareceu. Portanto, quem passou a ser a última camada agora? A terceira. Antes eu tinha 4 camadas, eliminei a quarta, agora a terceira passou a ser a maior camada. Então eu tiro esse elétron da terceira camada. Mas professor, a terceira camada aparece aqui, aqui e aqui. De onde que eu vou tirar esse elétron? Lembra da ordem sopa de feijão? S, P, D, F? A gente tira sempre do maior subnível dessa camada. Na terceira camada eu tenho subnível S, P e D. Então esse elétron que eu estou precisando tirar, eu vou tirar do subnível D, do maior subnível dessa camada. Então, para finalizar, preciso arrancar 3 elétrons da minha última camada. Vou tirar 2 da camada 4, acabou a camada 4. E vou tirar 1 da camada 3, do subnível 3d6. Então, o Fe mais 3 não vai ter o subnível 4s2 e o subnível 3d6 vai cair para 3d5 porque eu removi um elétron dele. Tudo bem? Então, quando for íon positivo ou negativo, não importa, você faz a distribuição normal do átomo como se não existisse carga nenhuma, como se não tivesse perdido nem ganhado elétron. Depois você tira ou coloca elétron da camada de valência. Sempre da camada de valência. Não mexam no subnível mais energético. Às vezes coincide, mas aqui, por exemplo, já ia dar errado. Tudo bem? Vamos ver um exemplo em que eu tenho que adicionar um elétron. Então vamos ver aqui, ó. O cloro. O cloro no estado fundamental tem 17 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica dele e terminou em 3p5. Maravilha. Isso aqui a gente está craque já. Só seguir o diagrama. Só que ele vai lá e ganha um elétron. Quando o cara ganha um elétron, ele adquire carga negativa. Então, se ele ganhou um elétron, eu tenho que enfiar um elétron nele. Mas eu coloco esse elétron onde? Na camada de valência. Quando eu analiso as camadas aqui, ele tem primeira, segunda e terceira camada. A camada de valência é a terceira, é a maior. Mas em qual dos 2 subníveis eu vou colocar? Sempre no maior. O maior é o P, então eu coloco um elétron aqui no P. E, inclusive, nem daria para colocar no subnível S. Por quê? O subnível S aqui já está com 2 elétrons. O P está com 5. E a gente sabe que o P pode ter 6. Então o P tem um espaço para colocar um elétron. Então, sempre no maior subnível da camada de valência, tá bom? Beleza, coloquei um elétron aqui em 3p5, passou a ser o quê? 3p6. Então, Cl- é o Cl
só que ganhou um elétron na camada de valência. Maravilha, gente? Beleza. Bom, eu gostaria agora que vocês pegassem a apostila na página 255 e já tentassem fazer os exercícios, tá bom? Eu vou deixar vocês brincarem um pouco com os exercícios e aí eu vou colocar um outro vídeo em que eu soluciono, resolvo esses exercícios com vocês, tá joia? Mas a teoria é essa. Deem uma olhada no resuminho da aula e já tentem resolver os exercícios, tá joia? Beleza, gente. Ah, uma coisa importante. Para resolver os exercícios, não esqueçam de consultar o diagrama. Professor, o diagrama vai ter na prova do Enem? Não, não vai ter na prova do Enem. Ah, o diagrama vai ter na prova da FUVEST? Não, não vai ter na prova da FUVEST. Ah, mas como que eu vou fazer então lá na hora? Bom, a gente vai treinando o ensino médio inteiro com o diagrama. E vocês vão perceber que naturalmente a gente vai guardando pelo menos os primeiros subníveis. Os 10 primeiros, 12 primeiros. E para um vestibular, mais do que isso, não tem necessidade, pessoal. Então a gente vai conseguir guardar a ordem dos primeiros subníveis e vai resolver qualquer problema de algum vestibular. E se aparecer um átomo com muitos elétrons que eu vou precisar do diagrama quase que completo? Aí, infelizmente, eu vou ter que montar o diagrama na hora, lá na prova do Enem, na prova da FUVEST, vou ter que montar o diagrama rapidinho. O que, em termos de tempo, é praticamente impossível. Então, é legal a gente treinar usando o diagrama para a gente guardar, pelo menos, os primeiros subníveis na ordem de energia e aí a gente conseguir resolver qualquer exercício que seja. Beleza, pessoal? Então, maravilha. Então, a gente fica por aqui.